Eu acredito que você já ouviu falar que imóveis são os melhores investimentos que podemos fazer, até porque eles se valorizam e você pode ganhar uma renda extra com isso, alugando seus imóveis, e quando quiser vender, você tem a possibilidade de vender com preço maior do que comprou. Mas quero te apresentar aqui um novo tipo de investimento, onde você pode colocar ali muito pouco dinheiro, ter uma rentabilidade boa, uma renda quem sabe até mensal, só que ele vai te dar um maior retorno com um investimento inicial muito baixo e com menos dor de cabeça. Então, se você quer aprender mais sobre esse tipo de investimento, então fica comigo até o final, que você vai aprender tudo o que você precisa saber para começar a investir nesse tipo de investimento. Nossos imóveis eles são muito valorizados. Isso porque no nosso país tivemos um longo período aí de inflação e muitas pessoas passaram a se proteger desse período inflacionário comprando imóveis. Para entendermos o conceito de fundo imobiliário, peço que vocês imaginem como se fosse um prédio onde ele é dividido em vários pedacinhos e você vai ter a possibilidade de comprar um pedacinho desse que chamamos de cota. Mas essas cotas são muito parecidas com uma aquisição de imóvel, porque aqui você se torna dono, mesmo que seja de uma parte, você recebe aluguel mensalmente, como se você estivesse ali alugando também o seu imóvel. Você vai receber aluguel proporcional à quantidade de cotas que você tem e você pode se desfazer também dessa cota, ou seja, você pode vender quando não tiver mais necessidade de ter ali na sua carteira de investimento. Em 2019, os fundos imobiliários tiveram um grande destaque no mundo dos investimentos. Esse ano foi um ano histórico porque o fundo imobiliário quebrou recorde, tanto de emissão quanto de liquidação de títulos de fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Sem falar na quantidade de investidores que passaram a investir em fundos imobiliários. Em 2019 dobrou esse número, passando de 230 mil para 517 mil, segundo a B3, que é responsável pela administração da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E em 2020 esse número continuou aumentando, chegando à grande marca de 1 milhão de investidores em fundo imobiliário aqui no nosso país. Passado esse contexto histórico, como eu te pergunto, mas que são fundos imobiliários, Alex? São um grupo de investidores que na verdade chamamos de condomínio de investidores, que juntam o seu recurso para aplicar em negócios de base imobiliária. Normalmente quem vai administrar esse fundo é uma instituição financeira, um banco. E quem vai fiscalizar esses fundos, esses condomínios, é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Mas fundos imobiliários, eles são muito mais que títulos de base imobiliária, até porque eles têm características que são muito parecidas com as próprias ações e possuem algumas características favoráveis para aqueles investidores que gostam de todo mês estar olhando ali no seu extrato, cair, pingar algum dinheirinho ali todo mês, aquela mensalidade, mesmo que seja pouquinho, mas ele gosta de ver ele entrar. Então o fundo imobiliário pode ser uma boa opção. Mas vamos passar a apresentar aqui as principais características do FI. Basicamente eles podem ser classificados em dois tipos. O primeiro deles é o fundos de tijolos, que são formados por imóveis físicos, como shopping center, edifícios empresariais, hotéis. Já a segunda modalidade de fundos é o chamado fundos de papel, que são os patrimônios que são compostos por aplicações financeiras direcionadas a financiamento imobiliário. Entre exemplos, posso citar LCI, LCA, CRI e o CRA. Outra característica do fundo imobiliário é o baixo custo para você entrar. Pense quanto de dinheiro você precisaria para comprar um imóvel em uma grande cidade. Se você não tiver ali uns 200 ou 300 mil, você vai ter muita dificuldade para encontrar um imóvel bom. Diferente quando vamos comprar um imóvel ou um grande apartamento através do fundo imobiliário. Você pode fazer parte do empreendimento com um baixo custo, pois temos fundos vendendo cotas a partir de R$100. Mais uma característica que eu quero apresentar para vocês do fundos imobiliários é o recebimento de aluguel. Quando você compra uma cota do fundo imobiliário, você se torna dono daquele pedacinho daquele imóvel. E geralmente eles estão alugados, eles estão ocupados por inquilinos que realizam o pagamento daquele aluguel. Então esse valor o administrador junta e reparte entre os cotistas. Por isso você deverá receber um valorzinho do aluguel. Agora eu vou falar sobre o imposto de renda nos fundos imobiliários. O valor que você vai receber de aluguel dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Por outro lado, no caso, a sua cota que você comprou, por exemplo, a R$100, ela venha se valorizar durante o tempo, essa valorização da cota, ela sim inclui, ela sim cobra
imposto de renda. Outra característica importante do fundo imobiliário é que você pode se desfazer dele a qualquer momento. Diferente de quando você vai comprar um imóvel, né? Você compra um imóvel e quando resolve vender ele, você não vai ter muita facilidade. Você vai, às vezes vai depender de semanas ou até meses, dependendo do valor, procurando um comprador para se desfazer daquele bem. Você pode se desfazer de todas as suas cotas do fundo imobiliário ou apenas de uma parte. Diferentemente, se você fosse vender o imóvel, você não poderia vender só o banheiro, por exemplo. Você teria que vender o imóvel como um todo. Mais uma interessante característica dos fundos imobiliários é que eles vão te dar menos dor de cabeça. O cotista possui praticamente zero preocupação. O que ele tem que fazer basicamente é acompanhar os seus extratos ali para ver se os seus fundos ainda estão pagando bom rendimento. E ali ele vai decidir se mantém na carteira ou se ele vende. Diferente se você comprar um imóvel e for alugar para um inquilino. Ali você vai ter diversas preocupações. Todo mês você vai ter que se preocupar se ele vai pagar ali o aluguel, se ele vai conservar o seu imóvel, porque se ele sair e deixar o seu imóvel destruído, primeiro você vai gastar tempo, porque você vai ter que mandar fazer a manutenção e além do dinheiro, né, que você vai perder ali naquela manutenção do imóvel. Próxima característica é a diversificação. Na bolsa você pode comprar vários tipos de fundo imobiliário de vários setores diferentes. Hoje podemos comprar cotas de fundo imobiliário de grandes shoppings, de galpões logísticos, grandes prédios de office e por aí vai. Então aqui você não corre o risco de concentrar o seu dinheiro em apenas um fundo imobiliário de apenas um setor. A diversificação é muito importante para você dar segurança ao seu investimento. Tá, Alex, eu até estou interessado aqui em fazer esse tipo de investimento em fundo imobiliário, mas como eu posso investir? Bom, primeiro você deve abrir uma conta em uma corretora, se é que você ainda não tenha. É importante lembrar que os grandes bancos possuem a sua corretora própria. Só tem que prestar atenção em questão de taxa, porque a maioria dessas corretoras independentes, elas isentam a taxa de investimento em fundos. Então, depois que você abrir sua conta, transferir o dinheiro, você pode sim se tornar dono de uma parte, de uma cota de um imóvel, sem muita preocupação, de dentro da sua casa, do conforto do seu lar, investindo em fundos imobiliários. Os códigos do fundo imobiliário na bolsa geralmente são compostos de 4 letras e logo após o número 11. A B3, que administra a Bolsa de Valores, disponibiliza para nós uma lista com diversos fundos imobiliários, onde você pode selecionar ali por setor e escolher qual fundo você quer iniciar o seu investimento. Existem sites que falam exclusivamente desse tipo de investimento, como fis.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Tá, Alex, tu já falou, mas tu não me disse como eu devo escolher o fundo imobiliário. Bom, eu vou te dar aqui algumas dicas que eu utilizo para escolher um bom fundo imobiliário. A primeira dela é localização e vacância. Imóveis bem localizados geralmente não ficam vagos. Lembra que você vai receber um rendimento pelo aluguel daqueles imóveis. Se ele estiver vago, você não receberá nada. Então não é interessante para o investidor imóveis que sejam mal localizados, porque eles tendem a ficar vagos por muito tempo. Uma dica que eu dou é sempre olhar o histórico de vacância do fundo para que você possa saber se aquele fundo ali ele tem um histórico muito longo de imóveis vagos e para você ter segurança na hora de tomar a sua decisão. Outro indicador muito importante é o dividendo yield, que é basicamente quanto os fundos vão retornar para os cotistas que investirem ali no seu fundo. São os famosos dividendos, mas deixa um alerta que você não deve focar apenas nesse indicador para decidir qual fundo imobiliário deve comprar. Uma outra dica muito importante, muito valiosa, é você saber de onde estão vindo esses dividendos, pois existem fundos que inflam a distribuição de dividendos, mas não quer dizer que foi do aluguel, não foi da sua renda principal. Às vezes eles vendem parte de patrimônio do fundo que gera um dividendo bom no mês, mas nos outros meses não geraram praticamente nada. E se a gente for olhar no histórico, a gente percebe que ele não paga muita coisa, foi algo eventual, algo esporádico que aconteceu ali, que pode acabar enganando a gente e atraindo ali para aquele fundo. O outro indicador interessante para você consultar antes de adquirir um fundo imobiliário é o preço sobre o valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial é muito importante você conhecer, pois ali a gente vai saber se a gente está adquirindo um imóvel ou um fundo que está de acordo com o mercado, ou se ele está muito acima, se está super valorizado do mercado, ou se a gente pode estar ali aproveitando, quem sabe, uma oportunidade no fundo que a gente está comprando com um preço que ele está abaixo do valor que está avaliado pelo mercado. Um exemplo bem prático para você entender é quando você, por exemplo, for querer comprar um imóvel.
Esse imóvel você já pesquisou ali na praça, já olhou nas redondezas e sabe que aquele imóvel ali está valendo no mínimo ali uns 500 mil. Quando você vai ali perguntar para o proprietário quanto ele está vendendo aquele imóvel, vê que ele está vendendo com 50% do valor que você estipulou que aquele imóvel estava valendo. Então ali o preço dele estava abaixo do seu valor patrimonial, abaixo da avaliação do mercado. E ali ele aproveita, quem sabe, uma oportunidade de adquirir aquele imóvel com um desconto de 50%. Nos fundos imobiliários também, isso pode acontecer, a gente pode estar comprando ali um fundo imobiliário, uma cota de fundo que esteja abaixo do seu valor patrimonial. É isso que quer dizer esse indicador. O valor patrimonial dos fundos imobiliários são calculados uma vez ao ano e é muito fácil de encontrar. Basta você pesquisar nas características do fundo que você vai achar esse valor patrimonial, que é o valor que ele está sendo considerado no mercado. O preço é muito fácil de achar, basta você calcular, ver quanto é que está custando uma cota do fundo imobiliário, calcula pela quantidade de cotas que foi emitida pelo fundo e você vai ter o valor do preço. Então, pegando o preço e dividido pelo seu valor patrimonial, o ideal é que o número dê próximo ali de 1. Se ele der abaixo de 1, quer dizer ali que você pode estar diante de uma oportunidade de comprar fundo imobiliário que esteja abaixo do seu valor patrimonial. Se ele estiver acima de 1, quer dizer que o valor dele, o preço dele, está acima do que o mercado está pagando. Então, o ideal é que o preço dividido pelo valor patrimonial dê ali próximo de 1. A última dica, reforçando o que eu já falei, é importante você diversificar. Nunca deixe o seu dinheiro apenas num fundo imobiliário, por melhor que seja a localização, por melhor que seja o valor patrimonial, por melhor que seja o rendimento. Busque diversificar os setores, pois de repente você tem apenas um fundo imobiliário de um setor e aquele setor ali entra em vacância, você não vai receber nada por ele. E os seus outros fundos poderão estar alugados e você vai continuar recebendo ali aquele rendimento dos outros fundos que você tem em setores diferentes. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que procurem se aprofundar mais sobre fundos imobiliários, porque esse investimento ele já cresceu muito em 2019, 2020 e tem tudo para crescer também em 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, curta o vídeo, caso esse vídeo tenha te ajudado. Me siga nas redes sociais, desejo sucesso em sua vida financeira. Até a próxima, tchau!